Olá! Desde 2002, a Unipar organiza um evento científico para reunir professores, pesquisadores, acadêmicos do ensino fundamental, graduação e pós-graduação, além de profissionais e demais interessados, a fim de discutir os resultados alcançados em projetos de pesquisa realizados nos últimos anos. Trata-se do maior evento que acontece no município de Umuarama e região. A diversidade dos participantes permite uma ampla discussão dos mais diversos assuntos relacionados aos avanços da pesquisa científica. Em 2015, o evento reuniu 1.638 inscritos, sendo apresentados 1.134 trabalhos, na forma de comunicação oral e ou em painéis científicos. Devido ao crescimento expressivo no número de participantes, o evento foi transformado em congresso, passando a ser chamado de Primeiro Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e 15º Encontro Anual de Iniciação Científica. Neste ano, o tema central do congresso será Desenvolvimento, Transparência e Sustentabilidade. A programação científica encontra-se diversificada, sendo composta por módulos temáticos, comunicações orais, sessões de painéis e mesas redondas, com a participação de pesquisadores internacionais. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos receber 3 professores que participam da coordenação da atividade de mesa redonda internacional, que irão nos contar as novidades para este ano. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Recebo em nossos estúdios a professora doutora Daniela Dib Gonçalves, responsável pela coordenação da Mesa Redonda Internacional, que será apresentada no evento, que se chama Meio Ambiente e seu reflexo na multiresistência de micro-organismos e arboviroses reemergentes e reemergentes, Zika vírus, chikungunya e dengue. Professora Daniela, é um prazer recebê-la aqui em nossos estúdios. Muito obrigada por vir falar um pouquinho, esclarecer um pouco sobre o tema que vai ser discutido nessa mesa internacional. Bom, eu que agradeço o convite. E nessa mesa redonda, de número 3, vai ser abordado 2 temas distintos, que é a presença de micro-organismos com potencial de multiresistência e também a presença de um dos temas mais discutidos esse ano no país, que é as arboviroses emergentes e reemergentes, principalmente a Zika vírus, chikungunya e dengue. Nesse contexto, a mesa redonda vai ser constituída por 3 professores convidados, e vai ser abordado o aspecto meio ambiente no sentido dele ser um fator preponderante para o aparecimento e seleção tanto de micro-organismos resistentes, como também na parte de aparecimento e disseminação de diferentes vetores para as 3 enfermidades que a gente acabou de citar. Para isso, vai ser uma mesa redonda coordenada por mim e por mais uma professora, a professora Lisiane de Almeida Martins. Vai ter uma relatoria que é a professora Luciana Kazuyo Totumi, que ela é professora do curso de Medicina Veterinária e também do programa de pós-graduação em Ciência Animal com ênfase em produtos bioativos. E ela é uma professora do programa vinculada à área de avicultura e também sanidade avícola. A primeira palestra vai ser ministrada pelo professor Dr. Guilhermo Teles, que está vinculado à Universidade de Arkansas, e do Departamento de Poultry Science, e ele vai falar um pouquinho do uso dos melhoradores de desempenho. O que seria isso? São utilizar doses muito baixas de antibióticos para melhorar o desempenho dessas aves, na parte de avicultura comercial. E é claro que isso vai ter um reflexo na saúde dos animais e também pode ter um reflexo na saúde pública. Dentro desse contexto e dando continuidade, entra a professora Lisiane de Almeida Martins,
que é professora aqui da Universidade Paranaense, do curso de Medicina Veterinária e também do programa de pós-graduação em Ciência Animal com ênfase em produtos bioativos, onde ela vai falar da importância das bactérias com potencial de multiresistência na saúde única, né? Quando a gente fala de saúde única, a gente está falando da interação meio ambiente, saúde animal e saúde humana. E ela vai dar enfoque principalmente às bactérias MRSA. Quem são elas? São os Staphylococcus aureus meticilina resistentes, que eles são encontrados tanto em hospitais humanos como também em hospitais veterinários. E hoje em dia é uma discussão muito grande, fervorosa, da onde vem esses MRSAs, né? Então existe uma discussão muito grande que está vindo da parte de produção animal. Então essa palestra está intrinsecamente ligada com a primeira, né? Com a parte de avicultura comercial. São esses micro-organismos que causam resistência a nível hospitalar, né? Que tem aqueles problemas extremamente graves, no qual pode ter infecções generalizadas, enfim? Sim, e isso é um dos maiores problemas que a Organização Mundial da Saúde tem nos alertado, né? Então, podem sim. Então, vai ser uma mesa redonda que vai gerar bastante discussão. E um terceiro tema, que é um tema que foi muito comentado no país, de grande importância, né, devido às gravidades que tem gerado na saúde humana, que é uma abordagem epidemiológica da parte de Zika vírus, chikungunya e dengue. E aí, para isso, foi convidado o professor Dr. Valfrido Svoboda, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que é da UNILA, e ele está vinculado ao Departamento de Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Desenvolvimento, onde ele vai estar relatando também essa interação meio ambiente, saúde animal, vinculado com a saúde humana, que é a saúde única. Então, nós acreditamos que essa mesa redonda ela vai ser interessante não só para o público que trabalha com a saúde humana, mas também para todo mundo que trabalha com a parte de animal, porque está tudo intrínseco, está tudo muito bem relacionado. E o meio ambiente no meio do foco, né, que é a saúde humana, animal e o meio ambiente, essa interação. Então, está sendo muito grato, eu estou sendo muito favorecida de estar coordenando esse módulo temático. Ah, com certeza. E, na verdade, assim, as pessoas elas não estão muito acostumadas com esse módulo, né? Essa forma de apresentação, na verdade, que seria a mesa redonda. Então, é muito interessante a gente ter 3 profissionais, pesquisadores, que estudam um assunto de forma, né, bastante fervorosa, aprofundada, discutindo em curtos períodos, né? Porque as palestras vão ser curtas, para poder ter aquela discussão com o público. Você podia comentar um pouquinho melhor sobre como que é essa forma de abordagem da mesa redonda, né? Então acontece primeiro as 3 palestras e daí depois como que funciona? Essa mesa redonda tem os 3 palestrantes, né, que possuem formações distintas, são todos médicos veterinários, mas com especialidades, né, atuam em áreas diferentes. Um é exatamente de saúde pública, um fica no meio do caminho, saúde pública e saúde veterinária, e um outro é mais da parte de avicultura comercial. Só que o mais interessante desses 3 palestrantes é que, por eles estarem em áreas distintas, eles integram saberes, né? Então, independente se é para uma saúde animal ou se é para uma saúde humana. Então, essa integração de saber foi uma coisa que nós pensamos para agregar e mostrar que não só um veterinário pode trabalhar com veterinário. E o papel do relator depois? O relator ele vai transcrever tudo que foi dito, né, e o público vai ter acesso a essa relatoria em forma de texto. Ótimo, não, perfeito. E que mais que a gente pode falar sobre essa abordagem que vai ser feita dentro do encontro, né? Vocês terão outras atividades também. Essa proposta, ela partiu do programa de mestrado e doutorado em ciência animal com ênfase em produtos bioativos, do qual você é coordenadora também. E dentro do grupo que vocês focaram nesse assunto, que na verdade, como você disse, ele não é uma abordagem somente para o público da saúde, né? Não. Esse aqui é um assunto que ele está relacionado a todo mundo. Todo mundo. Todas as pessoas interessadas, né, nesse foco, nessa discussão sobre essa patologia de forma geral, vai ter benefícios ao assistir esse tipo de programa, na verdade. Na verdade, esses temas foram escolhidos porque são temas de relevância para a comunidade externa também.
E são temas que nós, no programa de pós-graduação, trabalhamos com as pesquisas, né? Então, a nossa preocupação era não ficar só uma coisa internamente dentro da Unipar, dentro da ciência, dentro da academia, mas que também esse conhecimento fosse levado para fora do muro da universidade, que é a forma de epidemiologia, prevenção, o que é esse micro-organismo resistente. A gente quer o quê? Informar a comunidade e que os alunos que participarem, os outros profissionais, saibam o que seria mais ou menos isso e passar isso do muro da universidade para a comunidade, que é a nossa intenção. É o conhecimento aplicado para a sociedade. É isso mesmo. Então, você que tem interesse nesse assunto, né, nessa abordagem, a gente vai ter um palestrante internacional que vem dos Estados Unidos, na Universidade de Arkansas, que vai falar sobre o assunto também. Importante, nessa mesa, apesar de vir esse palestrante que é americano, qual que vai ser a língua que vai ser utilizada nessa abordagem? Espanhol. O espanhol. Mas ele já nos avisou que ele consegue falar um pouco também do português, então vai ser um portunhol. Estamos discutindo sobre o Encontro de Iniciação Científica da Universidade, que esse ano é internacional. O nome do congresso é Primeiro Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E agora eu vou receber, então, o professor Dr. Emerson Luiz Botelho Lourenço, que está responsável pela coordenação da Mesa Redonda Internacional, Biodiversidade, Meio Ambiente e Saberes Populares. Professor, é um prazer imenso recebê-los em nossos estúdios para comentar, então, sobre essa importante mesa redonda que será realizada nesse evento. Gostaria que você comentasse um pouquinho como que ela vai ser realizada. Bom, muito obrigado pelo convite. A mesa redonda é a mesa redonda 4. Nós propomos nesse módulo temático trabalhar com o tema biodiversidade, meio ambiente e saberes populares com o objetivo de discutir os 3 eixos e também colocar à população um conhecimento que eles têm sobre plantas medicinais, seu uso, a preservação do meio ambiente e também da biodiversidade. A nossa região de Umuarama, ela foi colonizada por várias etnias, mas ela tinha aqui no início, em 1940, 45, os índios Chetás. Então ela já tem no seu início de formação, na base, já um conhecimento popular muito importante. E isso veio também com outras etnias, alemães, espanhóis, dentre outros, os asiáticos que estão aqui morando em Umuarama desde a década de 40, com esses saberes populares. E isso convergiu também com as linhas de pesquisa que nós temos dentro da universidade, com os professores que trabalham com produtos naturais há muito tempo. E verificando essa necessidade e essa diversidade de conhecimentos dos nossos professores, da nossa região, e então nós resolvemos, né, abordar esse tema que é extremamente potencializado pelos editais do Ministério também. Veja que recentemente o Ministério da Saúde tem aprovado editais para o uso de plantas medicinais no SUS. Então a RNSUS hoje ela tem uma tabela com mais ou menos 18 plantas medicinais sendo utilizadas com a certificação do Ministério da Saúde e também da Anvisa, que soltou recentemente um guia sobre o uso de fitoterápicos de plantas medicinais no SUS. Mas a gente pensou em mostrar como isso tem que ser feito de forma ordenada. Nós não podemos agredir o meio ambiente simplesmente retirar as plantas de lá, onde elas desenvolvem, então, seus metabólitos secundários, onde elas são utilizadas. Nós também temos que dinamizar para a população, nessa mesa redonda, como fazer isso de forma ordenada, de forma a preservar o meio ambiente. E para que essas plantas realmente servem? Porque os saberes populares que nos levam a um estudo mais aprofundado de cada tipo de planta, para que a gente possa, então, depois verificar se ela realmente produz esse efeito ou se ela não produz determinado efeito para as diversas doenças às quais elas são utilizadas. O uso de plantas medicinais na Universidade Paranaense não é uma coisa recente, na verdade. Não. Isso já existe em linhas de pesquisa há muito tempo. Inclusive, a universidade ela mantém o horto medicinal. Desde 1996? Exato, desde 1996, no qual preserva diversas espécies, enfim, Sim. E veio tudo por esses levantamentos, não é verdade? Sim. Inclusive, a professora Exilda Giacomassi vai ser a relatora da nossa mesa redonda, ela é bióloga, professora doutora Exilda, ela é professora do programa de mestrado em plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica, mestrado profissional, e ela é uma pessoa que ela implantou o horto medicinal. E nós estávamos conversando que grande parte da biodiversidade de Umuarama está preservada no horto. Nós estamos fazendo um levantamento, até com o professor de História, o professor Eide,
sobre as fotos que foram tiradas aqui em 1945 do fotógrafo Vladimir Kozlov, que estão na biblioteca da Universidade Federal do Paraná, para que ela possa fazer uma comparação das fotos das plantas, verificar quais delas estão dentro do nosso horto medicinal e poder então colocar que a biodiversidade está preservada no horto medicinal. E essa veia é muito forte dos produtos naturais da universidade culminou no programa que nós temos hoje, né? E essa mesa redonda também. Por exemplo, quando vai participar aqui um palestrante internacional nosso, que é o Dr. René Delgado Hernandes, que é da Universidade de Havana, do Departamento de Farmácia, onde ele faz pesquisa com produtos naturais, não só para a parte de atividades biológicas, mas também de atividades condimentares. Então ele estuda ela como as plantas medicinais como uma atividade para melhorar até os aspectos alimentares da população, visto que em Cuba eles têm grandes problemas relacionados a recursos financeiros para diversos tipos de pesquisa. Então, como ele faz esse tipo de estudo, nós achamos extremamente importante convidar um pesquisador externo, por ser internacional também, para que ele pudesse falar das dificuldades da biodiversidade de Cuba e trazer para nós um pouco de conhecimento latino-americano relacionado a isso. Esse professor é um professor que tem um grande nome, né? Nossa, dentro dessa área. Na verdade, ele é presidente da Sociedade Latino-Americana de Farmacologia e Toxicologia de Produtos Naturais. E nós tivemos contato com ele num congresso. E nós ficamos muito contentes que ele aceitou o nosso convite. E ele estará no congresso em Foz do Iguaçu, depois virá para o nosso evento. Quando nós entramos em contato com ele, ele estava na França. Então ele é um indivíduo extremamente capaz, muito agradável, né? Falará em espanhol conosco na mesa redonda. E ele vai tratar sobre métodos de investigação e potencial terapêutico de plantas medicinais e sistemas biológicos. Para que essas plantas servem? Tem que haver um screening, né, primeiro, né, que seria assim, verificar assim, alguns testes curtos, se ela realmente tem atividade ou não. Então ele vai explanar isso para nós, em espanhol, para que a gente possa também usufruir do conhecimento dele em relação a isso. Outro pesquisador, que seria o palestrante número 2, é o professor Dr. Arquimedes Gasparotto Júnior, que é da Universidade Federal da Grande Dourados, que trabalha com produtos naturais, é professor do programa de mestrado e doutorado daquela universidade, também professor da nossa universidade nos programas de mestrado e doutorado em ciência animal com ênfase em produtos bioativos e de plantas medicinais e fitoterápicas na atenção básica. Que ele vai falar para nós sobre o uso popular de plantas medicinais em doenças crônicas, ou seja, diabetes, hipertensão, para obesidade, aonde nós temos um uso muito volumoso disso, mas sem conhecimentos estreitos ou norteadores sobre isso. Então ele vai falar para nós sobre esses usos, quais são as plantas que realmente produzem esse efeito, quais delas não produzem, e sinalizar para a gente qual seria a tendência de se fazer um estudo a partir do conhecimento popular. Por isso o tema Saberes Populares. O terceiro pesquisador é o professor Dr. Paulo Roberto Dalcenter, da Universidade Federal do Paraná, do Departamento de Farmacologia, que ele vai falar sobre os riscos do uso de plantas medicinais. Então, além dos efeitos adversos que uma planta pode causar, nós também temos um risco muito grande de que algumas dessas plantas são desreguladores endócrinos, ou seja, elas podem afetar a produção de hormônios, tanto na infância, quanto na fase adulta, quanto na senescência. Então ele vai versar sobre isso, relacionado, olha, uma planta que você aparentemente acha que ela não faz mal, se ela é usada de que forma? No infuso, num chá, como isso pode prejudicar a saúde de um indivíduo que não conhece sobre plantas medicinais. Então, dentro desses 3 eixos, né, nós vamos discutir e tentar esclarecer a população sobre os produtos naturais, sobre preservação da biodiversidade e sobre, principalmente, o meio ambiente, que seria, então, a nossa vertente de contribuição à população, não só à ciência, mas à população de uma região, aos nossos acadêmicos, aos nossos congressistas. Já é feito um trabalho há muito tempo com educação ao meio ambiente na Universidade Paranaense. A professora Isilda recebe no Horto já, desde 96, escolas de ensino médio, comunidades, sociedades, no ensino e para a parte de conhecimento de plantas, mas também no cultivo. Tanto é que nos últimos 2 anos ela implantou 4 hortas de plantas medicinais em 4 unidades básicas de saúde de Mônaco, com um trabalho muito bonito, com os acadêmicos do curso de farmácia, de biologia e de agronomia, onde nós temos hoje lá, por exemplo, 2 estagiários remunerados trabalhando no horto medicinal. Comigo agora eu recebo o Dr. Nelson Barros Colauto, que é professor
coordenador do programa de Biotecnologia Aplicada à Agricultura em nível de mestrado e doutorado, e que nos dá a honra de estar aqui conosco. Ele vai estar coordenando a mesa redonda Biotecnologia de Cultivos de Cogumelo, o Estado da Arte. Professor Nelson, muito obrigada pela participação. Gostaria que você comentasse um pouco, então, do que vai ser abordado durante essa mesa redonda. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Nós estamos com um evento internacional, que isso é o primeiro evento, Exato. Combina com o primeiro doutorado também em biotecnologia, e dessa forma nós começamos a abrir com um tema bastante internacional, que é a parte de produção, a biotecnologia de produção de cogumelos. Que tem tudo a ver com o tema do evento, né? Sim, diretamente com o tema do evento. E a área de biotecnologia de cogumelos é uma área em grande expansão ainda no Brasil, já está mais sedimentada na Europa, nos Estados Unidos, e a América do Sul em geral, a América Latina, ainda está em desenvolvimento, tanto em nível técnico como relacionado à forma, aos tipos de cogumelos. Não é uma coisa cultural do Brasil, mas esses cogumelos têm uma série de vantagens do ponto de vista como gastronômico, que é um dos aspectos principais, mas também de aspectos medicinais, como o chamado alimento funcional. Nós temos 3 palestrantes. Desses 3 palestrantes, um é o Dr. Gerardo Mata. Gerardo Mata é biólogo, também chefe da revista de micologia mexicana, é um dos grandes especialistas, um dos maiores especialistas no México na área de taxonomia, produção de cogumelos, principalmente de cogumelos novos que ainda não são conhecidos, que existe uma diversidade ainda muito grande a ser explorada ainda. Outro grande palestrante é o Dr. Edgardo Alberto. O Dr. Edgardo Alberto é um taxonomista bastante renomado de Buenos Aires, da Argentina, e ele também tem uma linha de produção de cogumelos. E a terceira é a professora doutora Luzia Pacola, que adentrou ao doutorado em 2014 e é parte do corpo docente do nosso programa. Os 3 vão desenvolver diversas áreas, a área de cultivo, o estado da arte nos seus respectivos países, como que se encontra as técnicas de produção, e após essa ideia geral de como que se encontra, ser discutido o que pode ser feito para melhorar, tanto no Brasil, Argentina e México, que é uma espécie de parceria já entre eles, por serem latino-americanos ou da América do Sul. Esse formato de mesa redonda ele é bastante interessante nesse sentido, né? Que abre essa discussão, essa gama que eles podem tentar entrar num consenso do que seria o melhor para as 3 regiões, enfim, e ter essa discussão. Perfeito. Isso é um projeto que já havia sido desenvolvido, que iniciou em 2008 na China, quando houve um evento e eles foram palestrantes. Depois disso, houve um segundo contato, a qual eu fui palestrante na Índia, e então nós aproximamos mais por estarmos numa região da América Latina conjunta, e daí começou uma série de palestras conjuntas. Eu fui ao México participar de um evento junto com o Gerardo Mata, e mais recentemente em Buenos Aires, junto com o Edgardo Alberto, num outro evento. Em todos eles, nós estamos mapeando como que está a situação de produção, como que está a pesquisa e vendo em que nível estamos e para que nível podemos ir. Então, esse sistema de mesa redonda vai propiciar um momento que a gente possa discutir como melhorar a nossa capacidade de produção. Quais são os tipos de cogumelos que nós devemos abordar? Os tradicionais, que são utilizados na Europa, nos Estados Unidos, China e Japão, que tem uma grande produção, ou devemos investir em cogumelos nativos, a quais nós temos, inclusive, aqui de Umuarama. Alguns estão sendo, assim, excepcionais dentro mesmo? Sim. Eles estão sendo excepcionais do ponto de vista de retorno de pesquisa e vão ser a nova novidade, a nova sensação, vamos dizer assim, para os próximos resultados de pesquisas que nós estamos tendo com os nossos alunos de mestrado ou de doutorado. Chama bastante atenção que a tua mesa será composta por 2 palestrantes estrangeiros e um aqui, né, do Brasil. E esses palestrantes que virão, eles falarão em que língua?
Então, cada um vai falar dentro da sua língua nativa. Então, o mexicano e o argentino vão falar em espanhol e a professora brasileira vai seguir, então, em português. Então, vamos ter aí 2 línguas. Futuramente, em outros eventos, vamos trazer alguém de língua inglesa. Então, daí vamos seguir essa ideia de manter a língua nativa com eventual discussão. É interessante que nos outros países, quando eu fui, também se manteve esse padrão. Apesar que no México optaram por falar em espanhol, mas na Argentina em português, até para criar uma relação, uma vez que não há um contato tão grande com pesquisadores brasileiros e não se escuta com tanta frequência nesses países a língua portuguesa. Então seria também uma oportunidade de intercâmbio, conhecer melhor, as outras pessoas escutarem, né, como que funciona ver se consegue entender completamente. Diferente já da língua espanhola ao longo lá da costa e do Pacífico, a qual tem uma interação muito maior. O espanhol também vai ser muito próximo, né, do português, e para os ouvintes que estarão assistindo essa mesa, provavelmente não terão nenhuma dificuldade na hora da compreensão, na verdade. Sim, imagino que vai ser bastante tranquilo. Que ótimo. Muito obrigada, professor, pela participação. Prazer. A você que está nos assistindo e tem interesse nas mesas redondas internacionais do evento, além das 3 mesas redondas que nós apresentamos neste programa, o evento ainda contará com uma 4ª mesa redonda que tem o tema Democracia, Transparência e Cidadania, com a participação de um pesquisador de Portugal, da área do direito. Se você quer saber um pouquinho mais sobre esse evento, acesse a página da universidade, www.unipar.br, e entre no ícone, né, no link do 1º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que será realizado no mês de outubro. Nós aguardamos vocês, venham participar conosco. Até lá!